Meu nome é Lucas, tenho 24 anos e morava em Detroit. Na verdade, eu morava. Eu era o tipo de filho que qualquer pai chamaria, com o peito estufado, de o provedor. Ah, eu era o cara dos milagres, o salvador da pátria lá no hospital da cidade. O sujeito que virava à madrugada em plantões de 12 horas, garantindo que o oxigênio e a energia não falhassem, nem por um segundo. A rapaziada no hospital me chamava de o silêncio que conserta, porque eu fazia até o gerador moribundo roncar feito um gatinho. Contudo, o que ninguém ligava é que mesmo no meu silêncio, eu tinha um jeito que acalmava todo mundo. Quando eu botava os pés numa sala de crise, a tensão dos médicos já caía pela metade. Eles confiavam em mim, não só porque eu tinha mão boa para conserto, mas porque eu era o último a perder a calma, dando a palavra final sobre o que dava ou não para fazer. Eu era bom nisso, viu? Não só ajeitava as máquinas, mas também sabia desestressar médicos com um café forte e uma piada boa e rápida sobre fusíveis. Essa facilidade de fazer rir era um baita trunfo, uma válvula de escape necessária para a dureza do dia a dia. Meu arsenal de coisas engraçadas sobre curto-circuito era bem maior que minha poupança. No hospital, o cheiro era sempre o mesmo: cloro, café requentado e aquele metalzinho de eletricidade. Era o cheiro do meu propósito. Mas a eletricidade que eu gerava para o hospital era a mesma que me sugava de volta para casa. Eu vestia meu uniforme azul marinho todo dia, tipo uma armadura, mas na real, ele era só a farda da exaustão que eu trocava diariamente pelo pijama do cansaço. Toca o alarme. Hora de ir. Toca o alarme. Hora de pagar. Era um ciclo sem fim que parecia costurado na minha própria pele. Aos 24 anos eu pagava o imposto da casa, todas as contas e o valor da prestação daquele casarão antigo, num bairro que já tinha visto dias melhores, onde a promessa da indústria automobilística virou só ferrugem e dívidas. Detroit, longe do centro que os turistas veem, era um campo minado de casas largadas e prestações de casa absurdas. Meu bairro era a cara da decadência, onde só sobravam os imóveis na corda bamba. O valor da prestação da casa, feito na época daquela irresponsabilidade financeira generalizada, tinha juros abusivos demais. Quando a crise de 2008 chegou, a família perdeu tudo, menos essa casa, que eles conseguiram manter através de uns empréstimos bem obscuros, verdadeiros pactos com o desconforto. O peso daquela hipoteca, que a família me obrigou a assumir aos 16, era o maior retrato da irresponsabilidade deles, um alicerce podre que eu segurava sozinho. Eles usaram um acordo de renegociação onde precisavam de um coassinante com emprego fixo para evitar que o banco tomasse a casa. Meu pai me convenceu, na base do chororô emocional: "A gente vai morar na rua, Lucas", a assinar os papéis, jurando que era só por um tempo. Eu era jovem, bobo e louco para ser aceito, e aquela assinatura me transformou, legalmente, no novo pilar da ruína deles. Um sacrifício silencioso. Eu carregava o peso financeiro daquela casa tipo um crucifixo nas costas. Cada hora extra no hospital era uma martelada nesse peso, e eu fazia sorrindo, porque parar significava o colapso geral. Por dentro, a cada sorriso forçado, sentia um tremor de esgotamento que descia pelas pernas. Eu já tinha aceitado que minha vida seria drenada gota a gota só para manter o ar-condicionado do meu irmão ligado. Eu era, na prática, a bateria humana daquela família. Meu trabalho era uma transfusão constante de vida, onde eu dava energia para as máquinas e recebia em troca o silêncio doído da indiferença familiar, um vazio que eu tentava preencher com mais esforço. Lembro de ter chorado uma única vez na sala de descanso do hospital, não de cansaço, mas por ter que ligar para o meu chefe e implorar por um adiantamento, sabendo que o dinheiro sumiria antes de tocar na minha mão. O adiantamento, no fim das contas, era só mais uma renegociação do meu salário. Eu ganhava bem, mas o tanto de conta inventada por eles zerava meu saldo em menos de uma semana, me forçando a viver de adiantamentos e a nunca ver a cor de uma reserva de emergência, o que me impedia de sonhar com o futuro. Lembro de contar as moedas no bolso e comprar um único pão francês, comendo devagarzinho no estacionamento, sabendo que a geladeira da casa estava lotada de comida chique que eu tinha comprado para a família. Mas aquela casa não era minha. Era o ninho de 3 sanguessugas que me sugavam até a última gota de sanidade. Minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho, Vitor. Vitor tem 27 anos. É saudável que só ele, mas desempregado por opção. Passava o dia jogando videogame, pedindo delivery e me tratando como lixo. A única skill que o Vitor desenvolveu foi mudar de canal com o dedão do pé, para não ter que se mover. Um verdadeiro atleta da inércia. Ele era a prova viva de que a seleção natural tira férias quando tem um cartão de crédito disponível. Eu sempre pensava, se eu for bom o suficiente, se eu der o suficiente, eles vão me amar. Essa ideia virou minha única regra de ouro. Lembro que, quando era criança, entreguei meu primeiro boletim nota 10 pro meu pai, esperando um parabéns.
Ele só olhou, balançou a cabeça e disse: "É o mínimo. Seu irmão é mais criativo." Essa semente de insuficiência me fez correr atrás do dinheiro como se fosse o único jeito de ter algum valor. Eu pagava as contas, esperando secretamente que cada boleto pago fosse uma declaração de amor muda. De fato, no meu aniversário de 18 anos, em vez de uma festa, meu presente foi a conta de luz passada para o meu nome. Aquele foi meu rito de passagem para a escravidão, o peso da vida adulta imposto sem aviso. Minha piração era ser o herói que dava jeito em tudo. Essa neura era tipo um buraco negro, sugando quem eu era, deixando só o vazio de ter que fazer as coisas. Lembro do dia em que fiz 18 anos. Eu estava tão desesperado por um reconhecimento que limpei a calçada da frente da casa durante uma nevasca. Trabalhei por 5 horas, e quando minha mãe me viu entrando, molhado e tremendo, ela só se preocupou em saber se eu tinha trazido o leite que ela tinha pedido. Nenhuma palavra de carinho, só uma lista de coisas para fazer. Teve um inverno que a gripe me pegou de jeito. Eu tava com febre altíssima e mal conseguia sair da cama. Minha mãe, em vez de cuidar, deixou uma lista de contas para pagar na minha cama e disse que eu não tinha tempo para ficar doente, pois a luz ia ser cortada se eu não pagasse o boleto. Levantei cambaleando e fui pro banco naquela manhã. A humilhação de estar doente e ainda ser cobrado era a prova de que eu não era um filho, mas um recurso para ser sugado. Aquele dia me ensinou que a utilidade sempre seria mais importante que a humanidade na dinâmica da nossa casa, e isso era um veneno lento na minha alma. Eu estava errado. O aniversário de 24 anos foi o meu despertar. Cheguei em casa, moído, às 7 da manhã, esperando, sei lá, um café e um bolo. Na mesa tinha 2 presentes. Pro Vitor, que nem estava lá, tinha um cheque gordo que meu pai estava guardando para ele. Para mim tinha um embrulho. Abri. Era um cartão presente de $5 para uma cafeteria bem sem graça. Meu pai me deu um tapinha nas costas. "É para você comprar um café e aguentar o plantão, garoto. Você precisa trabalhar." Minha mãe só sorriu, distraída. O sarcasmo, o desprezo, a humilhação, tudo naquele pedacinho de papel. Eles me viam exatamente como eu era. O empregado da casa, o caixa eletrônico. A dor daquele cartão fino foi maior que a de 1000 furos no meu corpo. Pensei em emoldurar o cartão de $5 e pendurar no banheiro, mas era muita honra para tamanha falta de vergonha. Naquele instante, não senti raiva. Senti a dignidade rasgar. Olhei para o relógio e percebi que tinha passado mais da metade da minha vida acordado, trabalhando para sustentar a preguiça deles, e aquele era meu troféu. O cartão de $5 era a medida exata do meu valor humano para eles. Aceitar isso doeu mais que a rejeição. Peguei o cartão da mesa. O papel era áspero e leve, quase ridículo, mas segurando ele, senti o peso de todos os anos de sacrifício. Não era um presente, era uma fatura, uma declaração de quanto eu devia a mim mesmo. Foi um estalo. O som do meu coração batendo não era mais de dor, mas de uma nova contagem regressiva, fria e precisa. A partir dali, a história da minha vida ia mudar de vez. A partir daquele dia, a negação acabou. A investigação começou. O letreiro de provedor que eu usava tinha caído, e atrás dele só havia a dura realidade de um devedor. O próximo passo era encarar a realidade, de forma clara, sem paixão, só os fatos, duros como pedra. A humilhação do cartão de $5 me deu a calma que eu precisava para analisar a situação. O problema não era só grana, era a cabeça deles, de que tinham o direito de me sugar. Vitor era o gênio incompreendido que estava prestes a começar um negócio. Na realidade, passava o dia jogando videogame, pedindo delivery e me tratando como lixo. A única skill que o Vitor desenvolveu foi mudar de canal com o dedão do pé, para não ter que se mover. Um verdadeiro atleta da inércia. Ele era a prova viva de que a seleção natural tira férias quando tem um cartão de crédito disponível. Eu sempre pensava, se eu for bom o suficiente, se eu der o suficiente, eles vão me amar. Teve um domingo que eu estava tentando estudar para um curso online no meu único dia de folga. Minha mãe precisou de silêncio e pediu que eu fosse pro porão, frio e úmido. Entretanto, e olha só a ironia, no mesmo dia, Vitor deu uma festa barulhenta na sala. Quando reclamei, meu pai disse: "Ele tá socializando, você só tá lendo um livro. Isso pode esperar." O porão era meu escritório, escuro e úmido. E toda vez que o radiador rangia, parecia que a própria casa gemia de simpatia pela minha solidão. Meus pais eram os chefes dessa exploração. Minha mãe sempre usava o vitimismo. "Seu pai tá doente, Lucas. Não temos como pagar isso." Enquanto isso, comprava roupas novas pro Vitor e me forçava a pagar a academia que ela nunca ia. Meu pai usava o poder de pai. Me humilhava na frente dos meus amigos. Lembro de uma vez que um colega de trabalho veio me buscar e meu pai gritou da sala: "Se apresse, Lucas! Não faça seu patrão esperar! Quer dizer, seu amiguinho!" O pobre do Joe, meu colega, só conseguiu gaguejar.
Eu sou só um colega, Sr. Paulo. Ele é meu amigo, não meu empregado. O Joe, que trabalhava comigo na noite, tinha me convidado para um jogo de hóquei, e meu pai, com aquele comentário, fez questão de me diminuir na frente da única pessoa que via em mim um potencial para amizade fora do hospital. A partir dali, a ficha caiu. A humilhação era proposital, feita para me manter preso à submissão. Eles nunca perguntavam do meu trabalho, da minha saúde, dos meus estudos. Nunca. Eu só conseguia manter tudo de pé porque eu tinha uma segunda conta bancária, secreta, para onde eu desviava meus pagamentos extras de plantão. Eu nunca deixava o salário cheio cair na conta conjunta, sempre jogava só o mínimo para cobrir o que eles esperavam. Essa pequena tática era minha única boia de salvação. Era meu único jeito de ter uma grana para lidar com imprevistos, tipo o carro quebrar ou a luz aumentar de repente. Eu não era desonesto. Eu estava me protegendo, garantindo que uma crise inventada por eles não me aniquilasse de vez. Uma questão de sobrevivência financeira básica. Eu estava tão acabado que minhas costas doíam sem parar, mas eu não podia tirar uma folga por motivo de saúde. O hospital e a família parariam. Eu era a espinha dorsal invisível e dolorida daquela casa. A dor nas minhas costas era a prova física do fardo que eu carregava. Um lembrete constante de que meu corpo estava indo pro ralo pela irresponsabilidade deles. A única coisa que importava era o dia do meu pagamento. Eu estava moído, com 24 anos, bancando 3 adultos super capazes numa casa velha em Detroit, que parecia a cara do comodismo deles. Aquela casa estava me matando, e eu estava prestes a descobrir que a exploração ia muito além da conta de luz. Meu foco então virou da sobrevivência para caça às provas. Sem desculpas, sem vacilar. Eu precisava de munição legal. Aquele cartão presente de $5 virou meu motor. Eu o guardei no bolso da minha calça de uniforme e toda vez que sentia o papel fino, lembrava do meu valor para eles. A negação tinha acabado. Agora era hora de investigar, de colocar números na dor. O problema do abuso financeiro é que ele é sutil. Se esconde em contas conjuntas, em pedidos de ajuda e na culpa. Eu precisava de provas concretas de que eles estavam me explorando de propósito. Comecei a trabalhar mais focado. No hospital, nos intervalos de arrumar o sistema de ventilação ou os geradores, eu acessava minha conta. Neste período, meu jeito com concertos virou meu aliado, me dando a destreza técnica necessária. Usei minhas habilidades com eletrônicos para criar jeitos de guardar informações discretas no computador da família, garantindo acesso a todos os e-mails e faturas, mesmo que tentassem apagar tudo. Meu treino no hospital me deu o insight de como os sistemas funcionam e como os dados se escondem. Eu sabia achar senhas simples e desenterrar arquivos deletados, o que fez do computador da família um alvo fácil e essencial para minha investigação. Para manter as aparências e a máscara do bom filho, eu continuava entrando no computador deles de vez em quando para pagar uma conta na frente deles, dando aquele sorrisinho e reclamando do aumento dos impostos. Eu sempre fui o provedor, mas a maioria das contas, água, luz, internet, estava no nome do meu pai, por facilidade. Decidi passar tudo para o meu nome. E fazendo isso, tive acesso ao histórico completo. Enquanto eu fazia, Vitor entrou na sala. Congelei, o mouse parado bem em cima do extrato do cartão. Tive que fechar as janelas rápido e abrir um site de notícias. Meu coração batia tão forte que senti a veia pulsar nos olhos. Vitor nem notou, só pegou meu fone de ouvido da mesa sem pedir e saiu. A tensão de ser pego era uma adrenalina que me manteve acordado nas noites seguintes. Minhas mãos tremiam enquanto eu baixava aqueles arquivos. Cada clique no mouse era um prego no caixão da minha antiga esperança. Eu não procurava roubo, procurava uma desculpa para não ir embora. Mas o que eu achei foi a inevitável contagem dos gastos de anos de manipulação, uma análise fria de todos os valores. Os números eram implacáveis, desnudando a verdade que a emoção tentava esconder. A cada número que pulava na tela, a dor diminuía, trocada por uma raiva racional. Essa raiva era limpa, focada, feito um ácido corroendo a mentira que eu vivi. Devagar, a tristeza deu lugar a uma determinação gelada. Eu não era mais uma vítima cansada. Eu era um investigador juntando provas para o meu próprio julgamento. Eu sentia o cheiro metálico da traição no ar, mais forte que o cheiro de café velho do hospital. Era o odor da falsidade. Foi chocante. A conta de internet que eu pagava era o plano mais caro que existia. Velocidade máxima. Pra quê? Pra que o Vitor jogasse online sem travar. A conta do telefone da família, que eu também bancava, tinha gastos enormes com ligações de celular. A maioria era para a central de delivery do Vitor. Ele nem saía de casa para comprar a própria comida que eu pagava. Calculei que o custo mensal do vício dele em jogos e delivery dava para alugar um AP legal para mim em Nova York. A ironia é que a fuga do Vitor era mais cara que a minha, um luxo que eu pagava. Além disso, a descoberta mais dolorida veio de um e-mail que achei na lixeira do computador da família que eles usavam para pagar as contas.
Meu pai tinha esquecido de limpar a pasta. Era a fatura de um novo cartão de crédito. Eu sempre usei meu cartão pessoal, mas ali estava um extrato de um cartão adicional no meu nome, que eu nunca tinha pedido nem ativado. O limite era alto, e os gastos eram todos em eletrônicos caros e reserva de hotel. Cliquei para ver a data de ativação. 3 meses antes. Minha mãe estava listada como a pessoa extra-autorizada. O nome dela, a mãe que parecia tão distraída e frágil, estava ali, dando o ok para usarem meu dinheiro em gastos que não eram meus. A fragilidade dela era fachada. Ela era a parceira do meu pai na manutenção do parasitismo do Vitor. O nome da minha mãe, escrito à caneta naquele formulário de autorização, era o atestado de óbito da minha confiança. Aquele era um crime silencioso, mais devastador que qualquer briga. Naquele momento, a casa não era mais um lar, era uma armadilha de concreto. Eu saquei que cada parede, cada móvel, cada conta que eu pagava, era uma corrente me prendendo à preguiça deles. Eu era a única coisa entre a minha família e a falência total, e eles me odiavam por isso. Me odiavam porque eu trabalhava. Me fechei. Comia em pé no meu quarto, evitando o toque e o olhar deles. Não ia mais dar chance para me humilharem com indiretas, mas o silêncio que eu buscava era ilusão. Eu sabia que, para ter paz, eu precisava de mais que provas. Precisava de uma libertação. Eu esperava por um sinal, um limite que fosse quebrado de vez, e que não demorou para chegar. A espera era um peso esmagador. A libertação, um flash. A situação estava escalando, pedindo uma reação urgente. O ponto de virada não foi um extrato bancário, mas um flagrante de desrespeito final. Eu tinha poucas horas de folga e estava me preparando para uma entrevista de emprego remoto, um bico de fim de semana para começar a juntar grana de verdade para fugir. Avisei a todos que precisava de silêncio total por 1 hora. Me tranquei no quarto, sentei na escrivaninha velha, o único lugar onde eu conseguia pensar. A entrevista estava indo bem. Eu falava com o chefe de RH sobre minhas qualidades e meu jogo de cintura com pressão e plantões longos, quando de repente, a porta do meu quarto abriu com tudo. Vitor entrou, sem bater, segurando uma bandeja de salgadinhos e rindo feito louco. Atrás dele, um grupo de amigos que ele tinha chamado, invadindo a casa para uma reunião surpresa. Vitor estava procurando o controle da TV do meu quarto que ele achava que eu tinha pego. Me viu na frente do computador com o fone. Mesmo assim, ele não parou. Só apontou para mim, na frente dos amigos, na frente do chefe de RH na tela, e gritou alto e debochado: "Olhem só quem tá aqui, nosso funcionário do mês fazendo hora extra. Você não cansa de trabalhar, Lucas? Sai daí, a gente quer ver um filme." Senti o sangue sumir do rosto. O chefe de RH, uma voz profissional e educada, disse no fone: "Acho que temos uma situação aí, Sr. Lucas. Por favor, me ligue de volta quando o senhor estiver num ambiente tranquilo para trabalhar." A ligação caiu. O alarme na minha cabeça berrou, misturado ao riso debochado de Vitor. O grito de Vitor, o silêncio do RH, a porta batendo, meu pulso acelerando. A cena durou menos de 10 segundos, mas foi em câmera lenta para mim. Minha reação a esse desrespeito foi imediata e definitiva, uma explosão de lucidez. Vitor percebeu, viu a tela, minha cara de pânico e o fone na minha mão. Parou de rir por um instante, e o sorriso que voltou era puro prazer sádico. Deu meia volta e saiu do quarto, rindo mais alto ainda com os amigos. Meus pais, Sônia e Paulo, estavam na porta, vendo tudo. Olhei para os dois, esperando, implorando com os olhos por um desculpa e um cala a boca pro Vitor. Meu pai só me olhou impaciente. "Não seja tão dramático, Lucas. Eles são jovens." Minha mãe só balançou a cabeça. "Você precisa relaxar, filho. É só um emprego, você tem o hospital." Naquele instante, a raiva deu lugar a uma clareza absoluta e cortante. Uma visão fria da situação, como se eu estivesse vendo o cenário de cima. Eles não eram só sanguessugas, eram sabotadores por querer. Ou seja, eles não queriam que eu tivesse sucesso ou fosse independente, porque meu sucesso significava o fim da vidinha mansa deles. Vitor tinha acabado de sabotar minha única chance de fuga rápida, e meus pais apoiaram ele. Eu não estava mais numa família, estava numa operação de exploração. Levantei da cadeira tremendo e olhei para a porta que eles tinham fechado. Foi o ponto final. Eu não ia só sair, eu ia derrubar a estrutura que eles construíram em cima de mim. A humilhação era meu combustível, e minha determinação, o motor. Meu corpo se encheu de uma energia que o cansaço tinha escondido. Naquela noite, decidi. Eu precisava de um plano que não fosse só uma saída, mas uma aniquilação tática. Pensei, se eu sou o gerador, vou me desconectar do sistema e deixar eles no escuro. E vou fazer isso com um sorriso que eles jamais vão esquecer. No dia seguinte, Thompson me chamou. "Lucas", ele disse com uma seriedade que eu nunca tinha visto. "Sua concentração é lendária, mas você está se esgotando.
Você é o melhor que temos. Prometo que quando você resolver seus problemas, sua vaga e até uma promoção estarão te esperando. Não se destrua. A confiança dele, dada sem eu ter que pedir, era o reconhecimento que eu nunca tive em casa. Eu assenti, e por um momento, senti o peso da minha própria competência. Graças ao apoio de Thompson, um anjo na minha jornada, nas 2 semanas seguintes, enquanto eu finalizava a transferência de papéis e planejava o corte dos serviços, Thompson foi meu porto seguro, garantindo que meus turnos fossem mais leves para eu conseguir dormir mais. Atualização 1. A humilhação final não me fez chorar, me deu um propósito de aço. Essa era a minha força recém-descoberta, a coluna que eu sempre deveria ter tido. Eu esperei. Minha vida virou um ciclo de 3 dias, de vigilância e planejamento. Eu trabalhava, transferia dinheiro, estudava os papéis. Sem descanso. Eu me movia com a precisão de um relógio quebrado, mas que tinha acabado de ser consertado e programado para o fim. Era aquela calmaria tensa antes da tempestade. Esse tempo de espera foi um inferno, mas vital para a minha segurança. Eu andava pela casa como um fantasma, evitando o toque e o olhar deles. Tinha que lembrar de respirar fundo toda vez que o cansaço me fazia querer desistir e voltar para a segurança da servidão. Para não levantarem suspeita, eu inventava desculpas de que tinha que trocar peças no estoque ou ir para a oficina de madrugada, o que justificava minhas saídas e meu cansaço extremo, a exaustão que já era uma velha amiga. No 4º dia, com todas as transações de segurança feitas e a certeza de que estava protegido pela lei, eu soube que era a hora. Esperei até que Vitor e os amigos fossem embora e que meus pais, Sônia e Paulo, estivessem de volta à poltrona, assistindo TV com a mesma preguiça de sempre. O relógio batia 22 horas. Eu já tinha feito as malas de fininho durante a semana, levando só o essencial e todos os papéis que provavam o roubo deles. Extratos do cartão adicional, faturas e comprovantes do imposto da casa que paguei. Saí do meu quarto e fui para a sala. Eles nem viraram. Meu pai, com a luz azul da TV no rosto, perguntou sem tirar os olhos da tela. "Que foi, Lucas? Vai pro turno mais cedo?" Eu parei na frente da TV e desliguei. O silêncio que veio foi a primeira vez que meus pais me encararam de verdade em anos. "Eu tô vazando", eu disse, a voz calma, mas firme. Não era alta, mas preencheu o silêncio, obrigando-os a ouvir. Era a voz de quem não precisava gritar para ser ouvido. "Esta é a última noite em que eu pago as contas nesta casa. Tô indo embora. Pra sempre." Minha mãe deu uma risadinha, curta e cínica. "Não seja ridículo, Lucas. Como é que você vai se virar onde for morar se sair daqui?" Meu pai levantou. A raiva genuína tomou conta dele. "Você não vai pra lugar nenhum. Quem te deu permissão? Você tem obrigação de ficar." Nessa hora, meu pai tentou me segurar, botando a mão pesada no meu ombro. Apertou meu braço com força, e os olhos, normalmente vazios, estavam vermelhos de fúria. "Você tem obrigação de ficar e pagar. Você só serve pra pagar as coisas aqui." Ele sibilou, me puxando pra trás. Me esquivei, e a visão do meu próprio pai tentando me prender como se eu fosse um objeto, e não um filho, cortou o ar mais que qualquer palavra. O toque dele queimava. O último e desesperado ato de controle. Eu soube que se eu não saísse naquele segundo, ele ia me trancar no quarto. Era uma luta pela minha liberdade física. A tensão virou briga. Ele tentou agarrar minha mala. Teve um cabo de guerra rápido, mas violento pela alça, e o esforço para me soltar distendeu meus ligamentos do ombro, um dano que eu levaria semanas para curar. Minha mãe, em vez de apartar, correu para a porta da frente e trancou. "Você não vai sair, Lucas. Essa casa é nossa!" Ela gritou, segurando a chave no punho, os olhos cheios de um pavor desesperado. O tempo parou. Eu precisava ser rápido. Sem mais enrolação, iniciei a minha declaração, despejando a verdade. Respirei fundo e joguei uma pasta grossa de papéis na mesa de centro, com todas as faturas e o extrato do cartão adicional no meu nome. Minha obrigação acabou. Eu paguei todas as contas deste mês, incluindo a sua mensalidade da academia, mãe. A conta da luz está paga por mais 30 dias, mas eu cancelei todos os serviços extras. O pacote de internet premium do Vitor, a TV por assinatura e principalmente o cartão adicional no meu nome que você ativou, mãe. O rosto da minha mãe ficou branco e meu pai olhou para os papéis. "O que é isso, Lucas?" "É a prova de que vocês não são meus pais, são meus exploradores. E aquele cartão de $5 que vocês me deram de aniversário, eu usei ele para comprar um café para mim. Foi o último centavo do meu dinheiro que vocês não controlaram. Se virem, eu chamei um táxi. E se tentarem me ligar, vou bloquear. Tentem achar um emprego, ou peçam ajuda pro gênio do Vitor. Eu tenho uma vida para salvar." Antes de sair, peguei o controle remoto da TV, que eu sabia que ele escondia debaixo do sofá. Não por maldade, mas para garantir 15 minutos de silêncio até o táxi chegar. Foi minha pequena vingança tática. Eles teriam que se mexer para achar, o que eu sabia era quase impossível para eles.
Vitor, que tinha brotado na cozinha, vinha chegando confuso. Você cancelou meu plano do Game Pass? Vitor gritou, e antes que eu pudesse reagir, jogou o copo de refrigerante que segurava contra a parede, perto da minha cabeça. O líquido escuro escorreu pela parede branca, um símbolo sujo e infantil da fúria dele. Meu pai pegou o braço da minha mãe. O pânico era visível. Eu vi o medo nos olhos deles. Não de me perder, mas de perder o conforto. E isso me deu um último e amargo empurrão. Ainda com o braço doendo, eu não hesitei. Corri para a janela da sala, abri o trinco de segurança e empurrei com força. O vento frio de Detroit entrou, e a cortina rasgou no processo. Antes que eles pudessem reagir ao barulho, eu saltei, caindo na grama molhada do jardim da frente. Era a minha única rota de fuga. Correr, arrastando a mala, com o ombro protestando, era a prova física de que eles não iam desistir de me prender fácil. O grito do meu pai, "Volta aqui, seu ingrato!" ficou para trás, abafado pela distância. Dei as costas, peguei minha pequena mala e saí pela porta, sem olhar para trás. A sensação de deixar aquele cheiro de mofo e desinfetante hospitalar era inebriante. Me permiti um soluço só no banco de trás do táxi, um adeus final ao garoto que ainda acreditava em conto de fadas familiar. Era o som da corda sendo cortada, e o alívio era um choque elétrico. Eu sorri. Era um sorriso vazio, meio macabro, de quem finalmente entendeu que só se salva quem se entrega à própria escuridão. Atualização 2. Apesar do choque elétrico da liberdade, a transição foi imediata, mas deu um trabalho danado. Me hospedei num hostel baratinho perto do hospital, com a ideia de alugar um estúdio na próxima folga. Eu tava acabado, mas com a cabeça no lugar. A trégua durou exatas 6 horas. Foi quando o ataque começou, a vingança patética da minha antiga vida. O alarme de emergência da minha vida antiga começou a tocar no meu bolso. Primeiro, mensagens de celular da minha mãe e do meu pai, misturando ameaças de me denunciar por abandono de idoso, com apelos emocionantes sobre a saúde do pai. Seu pai tá tendo um ataque de nervos, Lucas. Você quer ser o culpado pela morte dele? Em seguida, veio o Vitor. Ele não ameaçou, ele exigiu, num áudio histérico no aplicativo de conversa. Como você ousa? Meu jogo tá travando, a internet caiu pro básico. Você me deve isso, Lucas. Cadê o dinheiro do Uber pra eu sair? Meu cheque do papai tem que cair logo. Você é um egoísta. Ele nem citou o bem-estar dos pais. Só se preocupava com a interrupção do lazer dele. Eu ignorei todos eles, sentindo uma paz estranha. Eu ri silenciosamente com o áudio do Vitor, imaginando ele tentando consertar o roteador, algo que ele nunca precisou aprender. Quase enviei a ele um tutorial de como ligar para a central e pedir um plano melhor de internet usando seu próprio dinheiro, mas segurei a tentação de ensinar. Preferi que ele aprendesse na marra pela falta. O único contato que mantive foi com o meu chefe no hospital, o Sr. Thompson, a quem expliquei por cima que estava lidando com uma emergência familiar e precisava de um estúdio perto do trabalho. Thompson, que já me tinha visto trabalhar à exaustão, foi incrivelmente gente boa e me deu o contato de um advogado especializado em fraude de identidade e abuso financeiro familiar. Sarah era a enfermeira-chefe lá na noite. Uma mulher forte, sabe? Tinha um sorriso cansado, mas que acendia a alma da gente. Ela sempre me trazia um sanduíche de atum e me dizia: Lucas, você vale mais que esse cansaço. Eu tinha um apelido carinhoso para Sarah, Doutora do Sanduíche. Foi ela quem me ensinou que a melhor proteção é dar um abraço no caos. A primeira vez que a convidei para um encontro foi no telhado do hospital, sob a luz azul da lua e do lado de um tanque de água que roncava. Ela riu e disse que era o jantar mais romântico que um cara dos concertos poderia oferecer. Naquele momento soube que a alma dela era linda, e a dela era de verdade, um reflexo da própria noite de Detroit. Sarah tinha o dom de me enxergar. Numa de nossas conversas de madrugada, enquanto eu ajeitava um monitor de coração, ela sentou do meu lado e, sem dizer nada, só tocou minha mão. Você não é uma máquina, Lucas. Ela sussurrou, e o toque dela foi o primeiro lembrete de que eu era um ser humano em anos. Ela nunca pedia nada, nem falava de grana. Ela perguntava dos meus sonhos. Num ambiente de exploração, isso era o auge da intimidade. A paixão, no entanto, não foi construída. Foi uma reação explosiva. Nas semanas seguintes, nosso lance evoluiu em silêncio, alimentado pela cumplicidade noturna no hospital, longe dos olhos da família. Eu vivia para a hora de ver a Sarah. O uniforme hospitalar dela, branco e profissional, paradoxalmente, a deixava mais atraente. Era o uniforme da mulher que lutava, que tinha propósito, um propósito que se casava com o meu. Num dos nossos encontros no telhado, eu me aproximei, não para falar, mas para sentir o cheiro dela. Uma mistura limpa de desinfetante e um toque de baunilha. O cheiro me viciava, me ancorava na realidade. Era o meu cheiro favorito no mundo.
A necessidade que eu sentia dela era um tipo de eletricidade que eu não conseguia consertar ou controlar. Numa noite de folga, escondidos no depósito de suprimentos, o nosso ninho secreto, ela me beijou. Não foi um beijo meigo, não. Foi na sede, no desespero mais lindo, como se a gente estivesse tentando sugar a vida um do outro depois de anos de seca. Os lábios dela estavam salgados do esforço do plantão, e o cheiro de desinfetante nos nossos uniformes era o perfume da cumplicidade. Naquele instante, o mundo parou de girar em torno das dívidas e passou a girar em torno da urgência dela. A gente não estava só se beijando, a gente estava se curando, encontrando na pele o refúgio que faltava. A mão dela, que era sempre tão firme com agulhas, agora segurava meu rosto com uma ternura que me fazia tremer. Era uma paixão escondida e vital. Era o único lugar onde eu me sentia seguro e desejado, longe das cobranças da minha família. Sarah foi a primeira pessoa a me fazer sentir que eu era gente, não um caixa eletrônico. Eu não estava sozinho. O apoio dos estranhos e dos colegas foi a prova final de que minha família não estava na casa de Detroit. Estava nas pessoas que valorizavam o meu trabalho. Eu estava na batalha, e o primeiro passo era ir ao banco na próxima folga com o advogado para fechar todas as contas conjuntas e garantir que meu nome estivesse totalmente limpo do cartão adicional que minha mãe tinha aberto. A dor de ter perdido a minha família era real, mas a dor de ter perdido a mim mesmo era maior. E eu estava finalmente resgatando o Lucas, que tinha sido enterrado sob as contas deles. Eu olhava para o meu reflexo no vidro do caixa do banco e via um estranho, olhos vermelhos e olheiras fundas, mas pela primeira vez havia uma chama de determinação neles, não mais a tristeza vazia. O processo foi devagar, mas cada papel assinado era um passo firme para longe da sombra da minha família. O passo era lento, mas era firme, como a marcha de um soldado rumo à paz. Cada canetada, um adeus ao passado, um juramento de futuro. Esse novo foco finalmente me impulsionava. O apoio de Thompson foi crucial. Ele me botou em contato com um jovem advogado fera em relações familiares tóxicas. Na primeira reunião, meu advogado me olhou e disse: "Lucas, eles estão tentando te arrastar de volta pro pântano. Seus pais não querem um filho. Querem um plano de aposentadoria e um empregado doméstico. Seu irmão não quer afeto, quer serviço. A manipulação vai ser intensa, mas você não pode ceder 1 milímetro." Essa frase me deu força, mas não me preparou para o que vinha. O bombardeio de mensagens e ligações evoluiu para uma campanha de difamação nas redes sociais. Minha mãe e meu pai começaram a postar fotos antigas e comoventes, me chamando de ingrato e monstro. Usaram a tática manjada de abandono de idoso para tentar acionar serviços sociais e a polícia, dizendo que eu era o único responsável por eles. Minha mãe ligou para o hospital 3 vezes, falando com a recepcionista e tentando queimar meu filme no trabalho. Thompson agiu na hora, chamando o pessoal da segurança para avisar sobre incômodo e stalking. O preço pessoal foi altíssimo. Eu não dormia direito, checando o celular toda hora, esperando o próximo ataque. O dinheiro que eu estava guardando para o meu estúdio começou a ser gasto em custos com o advogado e na calção do hostel. Eu me sentia culpado por cada sorriso que dava no hospital. Era como se minha felicidade fosse uma traição direta ao sofrimento que eles mesmos causaram. Em um momento de fraqueza, chequei as contas da casa antiga. A conta de luz que eu tinha pago para durar 30 dias tinha sido torrada em menos de 2 semanas. Eles estavam usando o ar-condicionado 24 horas por dia em dezembro, só para provar um ponto. Estavam dispostos a se ferrar para provar que eu estava errado. O pior momento veio quando Vitor apareceu na porta do meu hostel às 3 da manhã, bêbado e gritando. Ele não pedia dinheiro, pedia o controle da TV. Estava puto porque a TV por assinatura que eu tinha cancelado impedia ele de ver a série favorita. "Você destruiu minha vida, Lucas. Você é um fracassado egoísta." Aquele foi meu momento de clareza final. Não existia amor ali. Havia apenas uma dependência raivosa. Chamei a polícia, e ele foi levado. Eu tinha entregue minha família para a lei. A sirene da polícia rasgou o silêncio da madrugada. Aguda, crescente. O som era uma libertação. O som da sirene, naquela madrugada fria de Detroit, foi a trilha sonora do meu luto. Foi ali que enterrei, de vez, a esperança de ter uma família normal. Eu chorei, não de tristeza, mas pelo fim amargo de uma esperança que eu devia ter matado há anos. No dia seguinte, saindo do hostel, notei um carro escuro parado a 1 quadra. Ficou lá um tempo, e quando me mexi, ele se mexeu. A paranoia me atingiu com força, e eu soube. Mesmo com a ordem de restrição chegando, eu não estava só fugindo, estava sendo caçado. Essa perseguição, mesmo assustadora, só me deu mais certeza de usar o sistema legal para criar uma barreira intransponível. Thompson me aconselhou a trocar de turno por um tempo, com medo de que a família aparecesse no hospital. Eles te veem como uma mina de ouro, e as pessoas fazem loucuras quando acham que a mina tá fechando. Ele me alertou.
Essa troca de turno me custou o pouco tempo que eu tinha com a Sarah, mas o medo de ser confrontado no trabalho era maior que o cansaço. Sarah, sabendo do que rolou com o Victor no hostel, não me criticou. Ela só apareceu com uma coberta velha do hospital e uns links de imóveis. Você precisa de um lugar seguro, Lucas. Vou te ajudar a achar. E se eles te ligarem, me liga. Eu não sou advogada, mas sou boa com dor e estresse. É meu trabalho, ela disse, com um sorriso cúmplice que transformava o medo em esperança. O processo legal começou a andar. Nas semanas seguintes, a tensão era quase insuportável, mas o processo de conseguir a ordem de restrição e fechar as contas conjuntas se movia com a ajuda do meu advogado. A velocidade do processo era lenta, mas a minha pressa era total, a urgência de quem precisa viver. Desse jeito, o conflito foi parar no campo da lei. Atualização 3. Com a ajuda do advogado e das provas que eu tinha, o extrato do cartão adicional no meu nome, as faturas e o áudio histérico do Victor, a gente começou a se proteger. O advogado conseguiu uma ordem de restrição judicial contra toda a família, proibindo qualquer contato físico ou por telefone comigo e com meu trabalho. Eles estavam legalmente proibidos de me procurar. Foi o primeiro suspiro de ar fresco em anos. O golpe final veio no tribunal, embora eu não tenha ido, representado só pelo meu advogado. O juiz analisou as provas do abuso financeiro e, principalmente, a prova de que minha mãe tinha pegado um cartão de crédito no meu nome e com minha identidade sem minha autorização direta. Isso não era só parasitismo, era dar o nome para enganar e cometer fraude. A sentença não foi cadeia, mas uma confirmação legal devastadora para a família. O juiz mandou cancelar o cartão de crédito na hora e que eles fossem responsáveis por pagar o que deviam. Além disso, a casa, que estava sendo bancada pelo meu dinheiro, ia passar por um processo de avaliação de valor. Isso selou o destino da casa, a única coisa que eles realmente davam valor, e foi o gesto mais justo que eu pude dar para compensar a hipoteca que me forçaram a assumir. O final imediato foi um silêncio total. A campanha de difamação parou. Eles tinham perdido o poder. Recebi um e-mail curto do meu pai pelo advogado dele que dizia só: "Você nos abandonou. Você perdeu sua família por causa de dinheiro. Nós te perdoamos, mas você nunca vai se perdoar." Eu li aquela linha e senti o vazio. A frase era o epitáfio da minha infância. Eles não estavam me perdoando, estavam me jogando a culpa. Essa frase, a última tentativa de manipulação, não me feriu. Eu entendi que o perdão deles era o preço que eu pagaria para ter minha vida de volta, e eu estava disposto a pagar. O preço de não ter uma família abusiva era minha liberdade. Meu advogado me garantiu. Eles estavam sozinhos com as dívidas, sem o meu salário, e o processo de corte dos serviços já estava rolando. Os cortes começaram na hora. Eu descobri que no dia seguinte à minha saída, a internet premium do Victor tinha sido reduzida e a linha do telefone da casa tinha sido cortada por falta de pagamento, já que minha mãe e meu pai contavam com meu depósito imediato para cobrir o mês. O corte dos serviços não foi só uma consequência, mas um movimento tático que eu tinha planejado com as empresas. Eu havia programado o cancelamento das assinaturas de luxo para o dia da minha saída, e o vencimento das contas básicas que eles sempre empurravam para mim coincidiria com a primeira semana em que eu estaria fora. Era um sistema feito para falhar em cascata. Eu sabia que a preguiça deles ia impedir que resolvessem a situação antes que o desconforto ficasse insuportável. Por causa dessas falhas, que eram a prova da minha estratégia, eles teriam que, pela primeira vez em anos, trabalhar, vender ou quebrar. Eu imaginei o Victor tentando fritar um ovo e falhando miseravelmente. A imagem, mesmo cruel, me deu força para não sentir pena. A única coisa que lamentei foi não estar lá para vender ingresso para ver o show da falência. Para mim, o final imediato era um novo contrato de aluguel. Um estúdio simples, mas meu, perto do hospital. Eu fechei a porta do hostel e entrei no meu carro. A visão do apartamento vazio não era triste. Era o horizonte de uma vida que estava finalmente começando. A nova realidade me acertou com a força do silêncio. Um luxo que eu nem sabia que precisava. Um refúgio para a alma. O silêncio era a voz da minha paz. A primeira noite no meu estúdio foi um choque. O silêncio. Um silêncio que dava para ouvir, que nunca existiu na casa antiga, sempre cheia de TV alta, gritos do Victor ou indiretas da minha mãe. Eu me peguei andando de um lado para o outro, esperando inconscientemente pelo barulho, pelo confronto. Eu dormi. Dormi por 10 horas seguidas pela primeira vez desde que comecei a trabalhar no hospital. Acordei assustado, sem saber por um segundo onde estava, pois estava acostumado a acordar com a sensação física de que alguém precisava de algo de mim. Foi um despertar lento, sem a pressa tóxica de antes. Dessa forma, a cura começou, suave como um amanhecer em Detroit. Minha nova rotina era simples: trabalhar, cuidar do estúdio, economizar. Eu podia comprar a comida que eu gostava e comê-la sem ter que esconder. Cozinhar um jantar simples para mim parecia um luxo.
Um ato de amor próprio que eu tinha negado por anos. Foi nessa solidão e paz que os fantasmas do abuso começaram a dar as caras. Eu sentia uma culpa pesada toda vez que comprava algo pra mim, lembrando de quanto meus pais precisavam. A voz do meu pai me chamando de egoísta ecoava na minha cabeça. Eu decidi procurar ajuda pra cabeça, para o meu bem-estar mental. Minha terapeuta me ajudou a dar nome a tudo: exploração, dependência mútua, manipulação. Ela me explicou que a tentativa final de perdão do meu pai era só um jeito de passar a culpa pra mim. Um esforço desesperado para que eu carregasse o peso moral da falência deles, já que não podia mais carregar o financeiro. A cura não era mágica, era um trabalho de desconstrução diário, bem devagar, com a paciência de quem reconstrói uma máquina quebrada. Meu estúdio era um forte de cura. Nele, eu estava aprendendo a me amar, a parar de me ver como um recurso e a me reconhecer como um indivíduo. A maior vitória não foi o sucesso na lei, mas a capacidade de sentar num sofá velho e sentir paz. No fim de semana, a Sarah me visitou. Ela trouxe uma pizza barata e uma garrafa de vinho, e a gente sentou no chão do estúdio vazio, rindo do ridículo da situação toda. Enquanto ela falava, a luz da cidade que entrava pela janela fazia um halo no cabelo dela. Ela estendeu a mão para mim no escuro do meu novo estúdio e a segurou firme. "Lucas", ela disse. E a voz dela era a única melodia que eu precisava, um canto suave para a minha alma cansada. "Eu vejo o cara bom que você é e a força que você teve. Eles não conseguiram te quebrar. Isso é o que importa." Naquele momento, eu soube que minha dignidade estava sendo reconstruída, tijolo por tijolo, e Sarah era meu alicerce. Pela primeira vez, eu vi que a felicidade não era uma conta paga, mas o calor de uma mão me segurando no meio do meu próprio caos. Ela era meu porto seguro, meu verdadeiro lar. "Finalmente, Lucas", ela disse. "Agora você tem espaço para ser você." Olhei para ela, sob a luz fraca de uma lâmpada que eu mesmo tinha instalado. Peguei a mão dela e beijei a cicatriz fina que ela tinha no pulso. "Você é minha força", eu sussurrei. Naquele momento, eu soube que a paixão era minha nova religião. E Sarah era a prova viva de que eu merecia algo mais do que o resto da vida de cansaço que meus pais tinham planejado para mim. O toque dela era o único milagre que eu precisava. Quando a porta do meu estúdio fechava à noite, eu sentia um peso de 1000 quilos sair do meu peito. Aquele apartamento minúsculo, com suas paredes finas, era um castelo intransponível de liberdade. Eu me permiti pensar em como seria esquisito se de repente um dos meus pais batesse na porta. A ideia era tão doida que me dava uma risada curta, seca, que eu não sentia há muito tempo. E a liberdade seguia crescendo. O tempo continuava a passar, trazendo a cura. Não havia mais pressa. Havia apenas a vida, se desenrolando no seu ritmo calmo. A história de como eu me salvei precisava então de um final que fosse um novo começo. Hoje, a ordem de restrição tá valendo, e a comunicação é zero. Eu sei pelo Thompson que a casa antiga foi vendida em leilão e que meus pais se mudaram para um AP minúsculo, e Vitor foi obrigado a arrumar um bico. Eles tiveram que encarar o resultado da preguiça que eu sustentei por anos. E pela primeira vez, não sinto culpa. Apenas uma tristeza pesada pela vida que a gente poderia ter tido. Um peso constante, um luto necessário que me lembra da minha força. Essa tristeza não me paralisa. Ela é um memorial. É o luto pelo filho que eu tentei ser, e que eles se recusaram a amar. A grande lição que aprendi, e que eu gostaria de deixar para quem está preso numa situação parecida, é amarga, mas verdadeira. Família não é contrato de escravidão. O amor não se compra com dinheiro, e a obrigação termina onde o abuso começa. Lealdade forçada é só um tipo de prisão. Eu gastei meus melhores anos tentando ser o filho de ouro, o provedor, o herói, e isso quase me custou a minha vida. Minha vida hoje é simples. Eu tô voltando pra faculdade com o dinheiro que tô economizando, trabalhando menos e dormindo mais. Sarah e eu estamos planejando morar juntos no ano que vem, num apartamento com uma varanda onde a gente possa ver o sol nascer e onde a única obrigação é cuidar um do outro. A cada beijo da Sarah, a cada abraço dela, eu sentia o veneno da culpa familiar sendo neutralizado aos poucos. Ela me ensinou a diferença entre dever e querer, entre sacrifício e amor. A nossa história não era uma fuga, era uma fundação. Não sou rico, mas sou dono de mim. Eu sou meu próprio herói. Não salvei meus pais. Eu não salvei meu irmão. Mas eu salvei o Lucas, que estava enterrado naquela casa de Detroit. E isso é a única coisa que importava de verdade. O meu legado não é a dívida que eu paguei, mas a liberdade que eu conquistei. Não importa o quanto eles gritem que você é egoísta. O maior ato de amor que você pode ter por sua família, às vezes, é o ato de se salvar primeiro. Aquele cartão de $5, meu presente de aniversário, ficou guardado na minha carteira por meses. Não como um troféu, mas como um lembrete constante do meu valor.
E do dia em que decidi que minha vida valia mais do que o cafezinho que ele podia comprar. Eu me vi, finalmente, não como o silêncio que conserta, que ajeitava máquinas, mas como um homem que tinha consertado a si mesmo. Fim da dívida. Fim do sofrimento. Início da calma. O futuro é meu. E o deles? Bem, a conta da luz é problema deles agora.